Bom, pessoal, então vamos continuar aqui o nosso bate-papo aí sobre os padrões de projeto, né? E a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre o padrão de projeto que a gente conhece aí como adapter, tá? Esse padrão de projeto é muito interessante, muito utilizado também. E para que serve? Como é que serve, né? Pelo próprio nome, né, que a gente conhece, né? A gente chama de adapter, né? O próprio nome já diz pra gente, né? A gente vai fazer uma espécie de adaptação de um projeto que possui uma determinada interface para um outro projeto que possui uma outra interface. Tá? E quando a gente faz essa adaptação, a gente pode utilizar aí uma espécie, né, de polimorfismo, e aí é como se todos os objetos, né, um que tem uma interface e o outro que tem uma outra interface, tivesse uma interface em comum. E aí eu consigo utilizar todos aqueles objetos como, digamos assim, tivesse a mesma interface, né, mesmo sendo objetos diferentes. Né. Basicamente é o seguinte, né, vamos olhar aqui. Aqui a gente tem uma figurinha que ilustra para a gente, né, qual que é o diagrama de classe, né, desse tipo de padrão de projeto, que é o adapter. Né. Então a gente vai ter lá um cliente, né, que é o cara que vai estar utilizando, né, os objetos que a gente gostaria de fazer a adaptação. A gente tem as interfaces distintas, né, dos objetos que a gente gostaria de adaptar. E a gente vai ter aí o cara que vai ser o adaptador, que vai basicamente herdar do objeto que tem a interface que a gente gostaria de adaptar e vai receber, né, como parâmetro normalmente no construtor, o objeto que a gente deseja adaptar, o objeto adaptado, digamos assim. E aí, né, no nosso cliente lá, a gente consegue trabalhar com os objetos que têm interfaces distintas através de uma determinada interface e os objetos adaptados que possuem outra interface que é adaptada. Bom, quando a gente fala assim, né, de forma genérica, fica difícil de entender e tal, mas eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu adoro esse exemplo, que é o um exemplo clássico que todo mundo passa, principalmente os brasileiros, né, que é o problema aí das nossas interfaces de tomada, né. Então, antes a gente tinha aquele padrão de tomada de 2 pinos, né? E aí depois mudou tudo, que é aquele padrão de tomada de 3 pinos, né? Isso aí eu nem estou levando em consideração quando a gente traz alguma coisa de fora, né? Que aí o pino, por exemplo, lá nos Estados Unidos ele é diferente, aí chega aqui, você tem que comprar um adaptador para sua tomada e tal, para o negócio, para a gente conseguir ligar na tomada, né? Então esse é um exemplo clássico aí de adaptação para uma determinada interface. E aí a interface nesse caso aí seria a tomada lá mesmo, né? Então assim, aqui no Brasil aquela tomada de 3 pinos assim, né? E eventualmente nas casas mais antigas tinha aquela tomada de 2 pinos, né? E aí a gente precisa normalmente de adaptadores aí para você usar um determinado dispositivo, né, um determinado equipamento eletrônico, né, em uma casa antiga ou numa casa nova, etc. Bom, vamos fazer vamos fazer esse tipo de adaptação aqui para ver como é que a gente faria, né, isso na prática, né, implementar essa adaptação. Bom, vamos construir aqui um projetinho. Vou criar aqui um Java Project, né, eu vou chamar aqui de padrão adapter. Beleza. Next, finish, beleza, don't create, pá, então tá lá, padrão adapter. E eu vou criar aqui, ó, uma classe que eu vou chamar aqui de tomada 2 pinos. 2 pinos. Pinos, beleza? Vai dar dentro do pacote tomadas. Tomada. Então, sei lá, o fop, br.ufop.tomada. E aí vai ter lá um cara que é o tomada de 2 pinos, beleza? E aí o que a gente vai fazer aqui? Eu vou chegar aqui e vou falar que essa classe aqui, ela vai ter um método que vai ser um método que vai retornar nada, e ele vai ser um método tomada de 2 pinos. 2 pinos. Beleza? Beleza? Aí eu vou falar lá que esse cara aqui escreve na tela lá, ligando a tomada de 2 pinos. Beleza? Bom, então a gente tem essa classe aqui, que é uma classezinha básica aí pra gente, né? Que basicamente tem um método lá, tomada de 2 pinos, beleza? Então liga lá, se eu pegar aqui, vamos criar aqui uma classe aqui de teste, né, que vai ficar aqui no pacote teste.
Vou pôr lá que vai ser a nossa classe cliente, né? Então vamos pôr lá, classe main, vai ser o nosso cliente lá daquele modelo, né? A classe main vai ter aqui um método main, beleza? Aí eu posso chegar aqui e instanciar, né? Uma tomada de 2 pinos, então tomada 2 pinos, new tomada 2 pinos, perfeito? E aí eu consigo chamar aqui, ó, tomada de 2 pinos, ponto o quê? Tomada de 2 pinos, beleza? Então, beleza. Pá. Então, ligando a tomada de 2 pinos, beleza? Bom, a gente pode ter, como a gente sabe, uma outra tomada, um outro tipo de tomada, que seria uma tomada de 3 pinos, beleza? E aí o seguinte, essa tomada de 3 pinos, ela vai ter um método public void, o quê? Como é que eu chamei aqui? Ligar. Vou até pôr aqui, ó, ligar na tomada de 2 pinos. E o outro vai chamar ligar na tomada de 3 pinos. Beleza? Aí ele vai escrever aqui o quê? Ligando na tomada de 3 pinos. Beleza? O outro cara lá é ligando na tomada de 2 pinos. Beleza? Então, olha só, eu posso chegar aqui, ó, e criar um outro objeto aqui, que é tomada 3 pinos, tomada 3 pinos, recebe new tomada de 3 pinos. E aí eu posso falar tomada de 3 pinos, ponto, aqui é o ligar, né? A gente trocou o nome lá, ligar na tomada de 2 pinos. Agora é ligar na tomada de 3 pinos. Então, o de baixo ele vai ligar na tomada de 3 pinos. Agora, olha só, eu posso ter um cara aqui, ó, que eu queira trabalhar aqui de forma genérica, né? Eu quero mandar todo mundo ligar na tomada, né? E aí o seguinte, né? Eu tenho uma tomada aqui que eu quero falar assim, ó, todo mundo tem que ligar na tomada de 2 pinos, tá certo? E aí o seguinte, se eu chegar aqui e falar assim, ó, eu tenho agora um array, desculpa, array list, né? Array list. E eu quero aqui, eu tenho um array list de equipamentos que ligam, que são equipamentos de 2 pinos, né? Equipamentos, beleza? New array list, perfeito? Aí, olha só, se eu chegar aqui, ó, eu posso chegar equipamentos, ponto, add, o quê? Vai ter que ser um equipamento de 2 pinos. Então, ó, vou pôr aqui, ó, equipamento de 2 pinos, beleza? Eu posso adicionar lá. Agora, eu posso chegar aqui, ó, equipamentos, ponto, add, equipamentos de 3 pinos, tomada de 3 pinos. Isso aqui vai dar erro, não vai? Por quê? Aqui eu só consigo colocar equipamentos de 2 pinos. Perfeito? Agora, olha só. Então, eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer um for aqui, ó, em todos os equipamentos, né, que estão aqui nesse cara aqui, e mandar todo mundo aqui, ponto, ligar. Tem que pegar um get, né? Desculpa. Esse cara aqui, né, ponto, ligar a tomada de 2 pinos. Eu quero fazer isso. Mas eu quero que eu coloque aqui nessa lista de equipamentos que eu gostaria de ligar tanto equipamentos de 2 pinos quanto equipamentos de 3 pinos. Só que a gente já percebeu que eu não consigo fazer isso aqui, né? Porque esse cara aqui ele não tem a mesma interface. Eu falo, pô, nossa, e agora, né? Como é que eu faço, né? Qual que seria a jogada aqui? Qual que seria a saída para eu conseguir fazer esse tipo de coisa aqui? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu posso chegar aqui, ó. Eu vou criar um outro cara aqui, ó. Eu vou chamar de adaptador 3 pinos. Desculpa, adaptador. Eu vou chamar só de adaptador. Tá? Adaptador de tomada. Beleza? E aí, olha só.
eu quero fazer com que esse adaptador ele seja um adaptador da tomada de 2 pinos. Né? Eu quero que todo mundo tenha a mesma interface da tomada de 2 pinos, porque é o objeto que eu consigo colocar lá dentro daquele array. Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar que esse cara aqui estende de quem? Da tomada de 2 pinos. Perfeito? E aí o seguinte, esse cara aqui, ó, ele vai receber, na verdade, no construtor dele, que é o adaptador de tomada, ele vai receber aqui um tomada de 3 pinos. Então, tomada de 3 pinos. Beleza? E aí eu vou salvar esse cara aqui, ó, um membro aqui, ó. Private adaptador. Adaptador não. Private tomada. Tomada aqui. Sei lá. Objeto. Tomada de 3 pinos. Beleza? Aí eu faço lá this.objeto tomada de 3 pinos recebe quem? Tomada de 3 pinos ali. Perfeito? E aí o que eu vou fazer? Qual que é a sacada? A gente não sabe que esse tomada de 3 pinos aqui, ó, ele tem esse método. O que eu vou fazer? Eu vou sobrescrever esse método aqui no nosso adaptador de tomada, visto que ele herda aqui, né? Então eu vou sobrescrever, né? Vou dar um override aqui. Ok? E aí o seguinte, né? Eu ligar na tomada de 2 pinos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que esse método aqui, ó, ele vai ser adaptado e eu vou pôr aqui, ó, ligar na tomada de 3 pinos. Ok? Só que aí o seguinte, esse cara agora, ele tem a mesma interface, né, do ligar na tomada de 2 pinos. E eu estou ligando ele na tomada, certo? Aí, olha só que legal. Agora eu sei o seguinte, eu continuo não conseguindo colocar o objeto de 3 pinos aqui. Mas olha que legal, eu consigo criar aqui agora um adaptador de tomada. Adaptador, né? E new adaptador, né? E aí ele recebe quem? Ele recebe justamente o objeto que eu gostaria de adaptar, que é o nosso tomada de 3 pinos. Certo? Agora é o seguinte, como ele é um objeto que está herdando, eu consigo chegar e colocar quem aqui dentro? Eu consigo colocar o adaptador. Agora é o seguinte, eu tenho lá dentro do meu array, né, de objetos, né, um objeto que originalmente é um objeto de 2 pinos e um objeto que é um objeto adaptado, que eu adaptei a interface dele, que era de 3 pinos, para uma interface de 2 pinos. E eu consigo agora ligar os dois na tomada de 2 pinos. Se eu rodar aqui, ó, eu vou ligar os dois objetos. Aqui eu vou só desmanchar isso aqui de cima, né? Senão vai ficar enganando a gente, né? Agora, ó, ligo na tomada de 2 pinos e o de 3 pinos eu ligo ele na tomada de 3 pinos. Mas eu consigo, né, trabalhar com uma interface única. Né? Eu adaptei a interface, né, de 3 pinos para uma interface de 2 pinos. Tá certo? Bom, essa aqui é a ideia, né, do padrão de projeto Adapter. Né? Espero que vocês tenham aí compreendido, né, qual que é a ideia do negócio e que eventualmente aí no desenvolvimento aí da carreira de vocês possam, né, utilizar esse padrão de projeto em alguma situação aí que vocês necessitem, né? Vocês tenham objetos com interface diferente, né, e você quer adaptar isso para a mesma interface. E aí eu vou colocar para vocês uma seguinte situação, né? Imagine para vocês, imagine vocês, né? Eu passei um trabalho para a turma, né? E eu falei lá que todo mundo tinha que implementar um objeto pessoa. E eu não defini o objeto pessoa. Tá? Aí um lá foi e definiu lá o objeto pessoa, tem o nome do pai, nome da mãe, nome do telefone, sei lá, colocou um tanto de coisa. O outro aluno, ele já vai colocar isso ele pode pegar e definir aqueles mesmos membros, só que ao invés de ser get pessoa, né, get nome, ele colocou lá obter nome. Aí o outro implementou, em vez de ser obter nome ou get nome, ele foi lá e definiu uma interface que chama get name. Né? E aí é o seguinte, no meu projeto eu quero testar
aquelas classes implementadas pelos alunos, né, de forma que, independente da interface que aquele aluno ele desenvolveu, ele propôs, eu consiga rodar os objetos daqueles alunos, né, que foram instanciados pelas aquelas implementações dos alunos. O que eu poderia fazer? Eu poderia criar um adaptador, onde esse adaptador ia receber o objeto desenvolvido pelo aluno, ia adaptar para a interface que eu gostaria de testar e fazer o uso daqueles objetos implementados pelos alunos, né? Isso é muito comum quando, por exemplo, a gente tem bibliotecas de fornecedores diferentes, né? Eu tenho uma biblioteca lá que eu peguei, baixei ela na internet, né? E estou utilizando aquela biblioteca, né, no meu projeto, e aquela biblioteca ela tem um determinado padrão, ela tem uma determinada interface que ela fornece para a gente. E aí é o seguinte, né? Eu fui descobrir que existe uma outra biblioteca. Essa outra biblioteca ela faz o serviço para mim de forma mais interessante e tal. E aí eu quero fazer o seguinte, né? Eu quero trabalhar com a minha aplicação de forma que eu consiga utilizar tanto essa biblioteca quanto essa biblioteca. E assim, as interfaces delas, né, elas são diferentes, né? O que eu posso fazer? Eu consigo criar um adaptador que eu vou adaptar uma dessas interfaces para esse adaptador, de forma que ela fique genérica, né? Então eu consigo falar assim, agora eu quero usar essa biblioteca, ou agora eu quero usar essa biblioteca. Então eu consigo, né, trabalhar com ambas as bibliotecas, fazendo esse tipo de adaptação nas interfaces que a gente tem dos objetos, né? Mesmo um sendo desenvolvido por uma empresa ou um conjunto de desenvolvedores, e outra por uma outra empresa e outro conjunto de desenvolvedores. Eu consigo padronizar aquelas interfaces. Tá certo? Bom, então essa aí é a ideia aí do padrão de projeto Adapter, né? Espero aí que vocês tenham entendido direitinho. Tá certo? Um abraço e acho que agora a gente encerrou o curso. Tá certo? Um abraço e até mais.